Olá pessoal, nessa videoaula eu vou apresentar a resolução das questões 4 e 5, que foram as questões mais votadas na enquete que foi colocada no Moodle, a respeito de que questões alguns alunos que precisassem, gostariam de ver resolvida. Então, a questão 4 e a questão 5 foram as questões mais votadas. Vou começar aqui com a questão de número 4, que está aqui, considere que para realizar a soldagem do componente eletrônico seja necessário derreter 15 gramas de estanho. O material está sobre a bancada e, portanto, encontra-se inicialmente a temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius. Então, algumas considerações importantes antes de começarmos a resolver o problema. A informação da massa é muito importante porque em todo o processo, seja de mudança de fase ou de aquecimento, a quantidade de matéria é relevante para o processo. Outro aspecto importante que está informando qual é a substância, que é também uma informação crucial para nós calcularmos quantidade de calor, tendo em vista que as substâncias precisam de diferentes quantidades de energia para se aquecerem ou para mudarem de fase. Então, saber o tipo de substância é importantíssimo. Nós temos também aqui a informação da temperatura inicial na qual se encontra a substância, 25 graus Celsius. Essa informação que está aqui colocada, que faltou uma observação similar a essa daqui, na questão anterior, é o calor específico do estanho. Essa informação é importante porque num determinado item aqui nós vamos calcular o aquecimento ou a quantidade de energia necessária para o aquecimento do estanho. Bom, a respeito do estanho, nós temos aqui duas tabelas que vão fornecer um conjunto de informações importantes. Então aqui está o estanho, e essa tabela aqui é a tabela dos calores latentes. Portanto, para a fusão do estanho são necessárias 14 calorias por grama, e para a vaporização do estanho são necessárias 460 calorias por grama. Então, nas mudanças de fase, fusão ou vaporização, essas são as informações que nós teremos que utilizar. Aqui na tabela de baixo, nós temos informações sobre as temperaturas de mudança de fase. Novamente destacando o estanho, que é a substância envolvida na questão número 4, o ponto de fusão do estanho é a 232 graus Celsius e o ponto de vaporização do estanho é a 2602 graus Celsius. Então veja aqui, na primeira pergunta, no item A, qual é o ponto de fusão do estanho? Essa informação está aqui diretamente na tabela das temperaturas de mudança de fase. Aqui, para o estanho, a temperatura de fusão, então, é 232 graus Celsius. Essa é a unidade utilizada nessa coluna da tabela. Essa seria, portanto, já a resposta do item A, o ponto de fusão do estanho, 232 graus Celsius. Que é, portanto, uma informação que se tira diretamente da tabela. No item B, se o estanho encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius, então qual é a variação de temperatura necessária para que ele atinja o seu ponto de fusão? Então veja, estando a temperatura de 25 graus Celsius, para atingir o ponto de fusão ele tem que ser aquecido até 232, que é a temperatura de fusão. Portanto, de 25 até 232 temos aí uma certa variação de temperatura. É importante destacar que nós temos o estanho a 25 graus Celsius e queremos aquecê-lo até o seu ponto de fusão, que é 232 graus Celsius. Então vai haver uma variação. De quanto? Bom, a variação ela é calculada pela diferença dessas temperaturas. Então nós temos 232 menos 25, isso vai nos dar 207 graus Celsius. Essa é a elevação de temperatura que nós precisamos fornecer ou provocar no estanho para ele atingir o seu ponto de fusão, que é 232. Então, aquecê-lo de 25 graus Celsius a 232 implica em um aumento de temperatura de 207 graus Celsius. Esse seria, portanto, o item B. No item C, sabendo que o calor específico do estanho é cerca de 0,06 calorias por grama grau Celsius, então perceba que a informação ficou aqui perdida, mas depois ela é retomada aqui no item C. Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer o estanho até o seu ponto de fusão? Então, nós temos aqui uma equação para as situações de aquecimento. É uma equação que nós vimos em aulas anteriores. Vou colocar aqui a resolução para vocês verem. No item C, nós vamos usar a equação Q igual a mc ΔT.
Quando vamos montar a estrutura, ou melhor, substituir na estrutura da equação os valores, aí temos que retomar do enunciado, portanto, a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Veja, a massa do estanho que vai derreter é 15 gramas. Então, colocamos aqui as 15 gramas. O calor específico é 0,06, conforme indicado no enunciado. E a variação de temperatura é quanto vai ser necessário elevar de 25 até 232, que são os 207 graus Celsius que calculamos ou determinamos no item anterior. Então, veja, substituindo esses valores aqui na expressão, o que precisamos fazer agora é calcular quanto que dá esse resultado. Temos, então, o produto de 15 gramas pelo calor específico, que é 0,06, pela variação de temperatura, que é 207 graus Celsius, isso dá 186,3 calorias. São 186,3 calorias. Bom, retomando ao problema, e o próximo item seria aqui o item D. Uma vez que o estanho tenha atingido a sua temperatura de fusão, qual é a quantidade de calor necessária para derreter o estanho? Então, mais uma vez, é lembrado aqui, né, que para as mudanças de fase nós precisamos utilizar uma outra equação, uma equação apropriada para as mudanças de fase. Então, vamos lá. No item D... No item D, para as mudanças de fase, a equação é M vezes L, massa vezes calor latente. Então, duas coisas importantes. O calor latente precisa ser empregado dependendo do processo que estamos querendo, né? Então, é importante lembrar que é o calor latente de fusão. Por que essa informação é importante e é crucial? Porque aqui na tabela, o calor latente de fusão é 14 e o de vaporização é 460, então vai depender do processo que nós estamos tratando. Portanto, para a fusão, são 14 calorias por grama. A outra observação importante já foi considerada, que é a equação que vamos empregar. A equação M vezes L, né, esse cuidado já foi tomado, então basta substituirmos aqui a massa, que é 15 gramas, vezes o calor latente de fusão, que está indicado aqui, ó, calor latente de fusão, 14 calorias por grama. Então, 15 da massa vezes 14 calorias por grama, nós temos aí a resposta para a quantidade de calor necessária para derreter todo o estanho. 210 calorias. Só conferindo aqui o resultado. 15 da massa e 14 do calor específico, calor latente. Com isso, nós encerramos a questão de número 4.